Muito boa tarde a todos, todas e todes que nos acompanham desde a Casa da Redenção, Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier, de Caxias do Sul para o mundo, através das redes sociais, nosso canal do YouTube, você que nos acompanha. Nós desde já agradecemos pela presença, por nos auxiliar e também solicitamos que se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação, está compartilhando evangelização, ajude a divulgar a doutrina dos espíritos e todos os movimentos formativos que são realizados aqui. Também temos a nossa rede no Facebook, rede social, e também no Instagram, Centro Espírita Casa da Redenção. Você pode acompanhar. Agradecemos de antemão por estar conosco e agradecemos também a espiritualidade maior, que é essa que nos orienta aqui no Leituras Espíritas, mas não só aqui, em todas as dimensões da nossa vida. Como é de praxe, o Leituras Espíritas é um encontro onde a gente faz uma leitura, e aqui no caso estamos estudando a obra Liberta-te do Mal, da trilogia de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, e após a leitura a gente tece alguns comentários. É uma forma de estudar a você também que nos acompanha, uma forma de estarmos trabalhando em processo de formação. Antes de iniciarmos o capítulo de hoje é uma temática muito prazerosa, terapia do perdão. Nós vamos a uma leitura do Evangelho e a uma prece inicial. E a leitura do Evangelho que eu escolhi para o dia de hoje é do capítulo 11. E ela começa, item 4, dizendo mais ou menos assim: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos que dos nossos semelhantes, bons procedimentos, compaixão, bondade e dedicação, se não lhes oferecemos o mesmo? Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para as instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem desavenças, somente união, concórdia, amabilidade mútua. Que lindo evangelho, que convite, que ambiência especial para nós estarmos fazendo a nossa prece inicial. Vamos orar, meus irmãos, que nos dão o prazer da sua companhia. Querido amigo Jesus, bondosos companheiros espirituais, é assim que nos apresentamos no início de mais um estudo, com as nossas necessidades, com as nossas fragilidades, com os nossos entusiasmos, com as nossas esperanças e com a nossa sede por um mundo melhor, onde possa reinar a paz e a justiça. Que as palavras deste Evangelho Sagrado possam calar fundo no íntimo de cada um de nós, enquanto aprendizagem que ainda necessita ser edificada. E que, ao sentirmos pertencentes dessas oportunidades e dessas possibilidades de um mundo melhor, onde reine a paz, a justiça e o amor, estejamos abertos, sequiosos por um porvir de esperanças. Que no estudo de hoje, terapia do perdão, possamos estar com essa perspectiva, com esse desejo, com essa vontade firme de aprender através da tua doutrina. Que o perdão se faça
presente em nosso íntimo, que a gente possa seguir o teu exemplo, o exemplo do Mestre, aquele que amou por excelência a todos, inclusive aos que lhe fizeram mal. Que o Senhor nos oriente e nos guarde em mais esse estudo, e que assim possa ser. Muito bem, saudação ao nosso amigo Flávio. Como está, Flávio? No início de mais uma semana. Graças a Deus, bem, né? Hoje e ontem, né? Então já fez sol, a gente muda o nosso astral, né? É impressionante que quando está nublado, menos sol, a insolação, a gente vê que falta algo, né? Essa luminosidade nos imprime um biorritmo diferenciado, né? Mas temos que aprender, porque se há essas alternâncias, é justamente para que nós consigamos fazer frente às diversidades do clima e da nossa existência também. Tem dias que são mais difíceis, a gente vai ter que encontrar, né, uma força interior para fazer brilhar a nossa luz diante das situações, né? E no exercício do perdão talvez seja um desafio, né? Eu digo sempre glorioso, porque toda oportunidade que nós temos, ela é sempre a presença do excelso amigo, da espiritualidade, né? Mas não quer dizer que é fácil, né, Vilmar? A gente vai se modelando, se assim podemos dizer, né? Nós vamos experimentando e nos ajustando. Aonde vencermos, ótimo. E aonde não vencermos, também ótimo, porque fica a experiência, né? Muito bem. E que bom que a gente faça isso enquanto movimento de aprendizagem, né? Isso. A propósito, esse é o convite de hoje, que eu gostaria de convidá-lo para começar fazendo a leitura para nós. Estamos estudando, né, como já mencionei, aqui do Divaldo Franco, Liberta-te do Mal. Né? O Flávio tem uma edição mais atual. E a gente está estudando o capítulo hoje, Terapia do Perdão. O Flávio vai começar a ler para nós, né, vendo como Joana traz para nós esse desafio da terapia do perdão, e a gente vai depois comentar. Certo. Então, nós vamos iniciar, então, da terapia do perdão, no meu livro, que é essa edição mais recente, é na 133, a página. Né? Mas também informamos nossos amigos que tem PDF, se procurar pela internet, consegue localizar essa obra em PDF, que também facilita o acesso nesses tempos, né, de ajustes, né, do nosso consumo, da nossa experiência existencial. Diz assim a nossa autora Joana de Ângeles: terapia do perdão. A busca da saúde integral deve constituir um dos objetivos básicos da existência planetária, dentro da proposta relevante da iluminação interior. Sem esse equilíbrio psicofísico proporcionador de estímulos para a superação das tendências perturbadoras, muito difícil torna-se o autoencontro. O discernimento e a consciência ante os compromissos que dizem respeito à vida física. Fatores internos e externos facultam o desempenho do mistério, cujo êxito depende da contribuição mental e emocional do indivíduo em seu sentido mais significativo. Não são poucos os males causados pelo comportamento mental das criaturas que teimam em cultivar ideias perniciosas que lhes transformam em contributos deletérios nos delicados tecidos nervosos que constituem a entidade orgânica. Fixações mentais pessimistas, adoção de mágoas e anseios de vingança, ciúme e rebeldia emocional,
transformam-se em tóxicos destrutivos que são transferidos para o sistema nervoso central, passando ao sistema endócrino, alojando-se, por fim, no aparelho físico e agredindo as células, que têm perturbado a mitose, abrindo espaço para a contaminação bacteriológica. Depressões profundas, distúrbios do pânico, ansiedade e angústia defluem também dos sentimentos desvairados que se alojam na usina mental. Lenta e insistentemente, emitem ondas de energia negativa que se mesclam às vibrações mantenedoras do equilíbrio, culminando com a desarticulação do seu ritmo, agravando-se à medida que são vitalizadas pelo pensamento vicioso. Maledicência e calúnia convivem em conúbio infeliz que não somente prejudicam o próximo e a ordem social, como também aquele que as alimenta com seus comentários destrutivos. A vida em família, em sociedade miniaturizada, exige responsabilidade que se deve caracterizar pelos sentimentos da ética, da moral, em seu sentido mais profundo. Portanto, acima de todas e quaisquer conveniências, renascendo no clã que lhe é mais favorável, o espírito passa a fruir da oportunidade abençoada que deverá utilizar com sabedoria para a experimentação dos valores do bem e da verdade no recesso do ser. Ademais, a existência terrestre é assinalada por compromissos impostergáveis, que fazem parte do processo evolutivo, merecendo, portanto, respeito e consideração. Permitindo-se a leviandade de usar o corpo na sua condição de escravo das paixões grosseiras primárias que, resumo do seu passado, transforma a formosa ocasião em palco de alucinações, gerando distúrbios e doenças que terminarão em consumpção dolorosa. A saúde integral merece o máximo contributo de todos os indivíduos, especialmente daqueles que travaram relacionamento com o Evangelho de Jesus, o mais valioso tratado psicoterapêutico que a humanidade tem notícia. Quem conhece Jesus não se pode mais desculpar pela permanência nos equívocos e no cultivo dos sentimentos perniciosos. A sua presença no coração altera a paisagem interna daquele que o agasalha, modificando as estruturas íntimas e favorecendo-o com permanente bem-estar, mesmo nos períodos graves da existência, aqueles dos quais surgem as crises, a necessidade dos testemunhos. A única alternativa, portanto, é prosseguir vinculado aos seus ensinamentos, aplicando-os à conduta mental, verbal e vivencial de todos os instantes. Obrigado, Flávio. Certo. Na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Todo aquele que mantém ressentimento, anelando pelo esforço, carrega uma brasa viva na mão, objetivando atirá-la no adversário. Em sua aflição doentia, que faculta o anelo de vingança, não se dá conta
que, enquanto conduz o elemento responsável pelo esforço, tem a mão queimada. Se tu, portanto, aquele que de imediato, aquele que de imediato perdoa. Não creias que, ao fazê-lo, o teu inimigo fique indene à responsabilidade decorrente do ato ignóbil praticado. Nem transfira o teu sentimento de mágoa para a divindade impor a reparação ou as soberanas leis pedirem-lhe contas. Seja a tua atitude de libertar a revolta interna que te vergasta a mente e a emoção decorrente do delito de que foste vítima. O teu ofensor é infeliz e não tem dimensão da própria desdita, permitindo-se a conduta que o assinala. Provavelmente, alguns outros que se facultam o direito de afligir os outros conhecem o abismo em que tombaram e por isso mesmo desforçam-se invejosos naqueles que consideram felizes com o fim único de atormentá-los. Muitos que te combatem em determinado ângulo de comportamento gostariam de estar no teu lugar, ou de realizar o que fazes, mas defrontando-se a impossibilidade de realizá-lo, ao invés de crescerem moralmente, enxovalham-te o nome desse modo, diminuindo aparentemente a tua grandeza. Não lhe dês a importância que se atribuem permanecendo intemerato no cumprimento dos teus deveres, aqueles que a vida te propõe e os que abraçaste espontaneamente por amor. Nunca te permita sintonizar na mesma faixa vibratória em que se compraze aqueles que são declarados, ou não, teus inimigos. Alcança as regiões espirituais da paz e do bem, perdoando sempre, seja qual for o gravame que te foi imposto. Recordarás sem dúvida da ofensa, sofrerás ainda o seu dardo venenoso, porém não terás desejo de realizar qualquer tipo de esforço nem revolta como se considerasse injustiçado. Nada acontece destituído de um fim útil, dependendo sempre daquele que é o partícipe no ato. Se a injunção apresentar-se penosa, reflexiona e agradece a Deus poder recuperar-te dos males que te seguem, aprimorando-te mediante a humildade e a submissão aos superiores desígnios. Jamais poderá mudar o mundo impondo-lhe regras de conduta. No entanto, quando te modificares para melhor, o mundo também estará menos agressivo e menos infeliz. Não aceites a presença do ódio em teus sentimentos, porque o ódio devora todo aquele que o agasalha. Não lhe cedas espaço emocional. Ele se disfarça de várias formas, permanece no ânimo do ser corroendo-lhe. O ódio é filho espúrio do egoísmo e irmão desvairado do orgulho, que se alastra como fogaréu devorador, alimentado por combustível abundante. Não te deixes enfermar em alguma das lutas que enfrentas e dos dardos venenosos que te atiram. Usa a terapia do perdão e conseguirás a inefável leveza da consciência tranquila. A chaga aberta pela ingratidão, ou pela perversidade de outrem, cicatrizará no teu íntimo com o penso balsâmico do perdão. Rompe desse modo as fortes correntes da morbidez que pretende manter-te na luta infeliz do ódio que revide da vingança, perdoando sempre. Pode continuar, Flávio? Quem ouvisse triunfante adentrar sob aplauso e festa em Jerusalém,
Não podia imaginar que aquela mesma sociedade o apuparia logo depois, levando-o à cruz. Sabia-o ele, por isso não se rejubilou quando aclamado pela insensatez humana, nem se afligiu quando repudiado pela loucura generalizada. Com inexcedível amor a todos perdoou e pediu ao Pai clemência e misericórdia para os alucinados. Mantém o perdão em todos os teus momentos e, desfrutando dessa suprema terapia, fruirás a bênção da saúde integral. Olha, que desafio. Que lindo ao mesmo tempo. E que desafio esse tema de hoje, dizendo que aquele que conhece Jesus não tem mais como protelar. Fazendo o convite de que o evangelho ou o segmento do mestre é profundamente terapêutico. Porém, não nos eximindo, e isso Joana faz muito bem, de conhecer as raízes disso, de colocar as possibilidades disso como possibilidade saudável àqueles que navegam nisso. Porém, não nos omitindo os caminhos que levam a entrarmos em painéis perturbadores. Os caminhos que levam a entrarmos em faixas mentais onde a nossa dimensão emocional, sem sombra de dúvida, adoece. Né? E nessa relação, nós, diz aqui, né, Joana nos chama a atenção, tanto para o cultivo de alguns hábitos, como de alguns painéis mentais, aonde vamos, de certa forma, corremos o risco de alimentar outras enfermidades. E aqui ela traz aquela listinha que quase nós sempre falamos, né, que a irmã Sidifu também fala, mas fala, mágoa, né? Mágoa, o que é? A má água. A água parada. Aquela água que a mágoa causa grande destruição, né, na nossa dimensão psíquica. Anseios de vingança, ciúmes corrói, rebeldia. E aí ela vai trazendo que essas questões são tóxicas para o nosso organismo. Por isso a terapia enquanto cura de nós mesmos. Não bastasse esses níveis, né, maledicência, calúnia, desafios dos encontros que nós temos no horizonte familiar, ali são os maiores para o nosso aprendizado. Temos também a necessidade de reavaliar o modo de como vivemos. Hoje eu li uma frase muito importante, dizia assim, vi isso no Instagram, inclusive, que a depressão é o excesso, e aí a autora assinalava, sublinhava, excesso de culpa relacionado ao passado. A ansiedade é o excesso de futuro, daquilo que nós não realizamos ainda. Então, vivemos sempre ansiosos para realizar algo, e o estresse é o excesso do presente. Então, somos uma sociedade, Joana nos chama a atenção, que adoece nesses excessos, porque não vive o presente, né? Mas, como necessidade, tem aqui o convite, Flávio, para a gente virar um disco, né? E para a gente olhar para aquele que traz para nós um outro cardápio, uma outra escala axiológica do ponto de vista da ética, uma outra escala valorativa, um outro horizonte, outros princípios. E nós começamos lendo esse evangelho inicial hoje aqui, uma regrinha básica,
talvez a mais difícil, mas é assim. Se fizermos aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós, encontraremos não só a paz, diz o Evangelho, capítulo 11 ou 12, deixa eu ver aqui que eu li. Se fizermos aos outros, quando adotarmos isso como princípio, não só nós, a fraternidade também reinará entre nós, a paz e a justiça. Não haverá nem mais ódios, nem desavenças. Somente união, concórdia mútua. Capítulo 11, item 4. Mostrando, Joana começa a mostrar o terapeuta por excelência. Aí vai trazer várias coisas que acontecem no nosso mundo aqui, mas que com Jesus foi muito mais intenso. O momento dos aplausos. Vai trazer também aqui a questão do ofensor. E eu achei muito interessante aqui nessa perspectiva terapêutica que não se trata de eu ficar dizendo assim, olha, pelo fato de eu perdoar, diz aqui, e ele vai ficar omisso. Não é isso. Joana está dizendo, cada um vai ter a sua responsabilidade diante disso, mas a questão é tua. Te liberta de ficar cobrando essa fatura, para não protelar logo ali. E aí vai trazendo, né? Quero te ouvir, Flávio, todos esses painéis, principalmente da cultura do ódio, do cancelamento, dizendo também o para que a gente deve dar foco, né? Não lhe des importância para aqueles que atribuem, né? A gente às vezes fica olhando muito para onde vem a pedra, de onde vem a pedra, e deixa de olhar para onde a gente tem que caminhar. E aí o exemplo de Jesus, né? Ele, aplausos no domingo, sempre pensando, domingo de Ramos, só aplausos. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Depois a negação, a omissão, a covardia, a fuga, tudo que era possível e, finalmente, a solidão. Lá estava ele e a mãe dele e o João, o discípulo que mais amava. Todos se foram. Não tinha aplausos, só dor. E aí que Joana diz que a terapia, ela está em nós não alimentarmos o ódio pelo ódio. A terapia, ela está em nós trabalhar com valores que não o da repetição, porque senão nós entramos aqui, ela vai dizer em um determinado momento, na mesma frequência. E quanto é um tempo desperdiçado entrar na mesma frequência? Porque aí você está se permitindo entrar no adoecimento. Aí você fica olhando para trás. Nossa, quantas pessoas deixam de viver por causa disso? E, na verdade, o convite aqui do terapeuta por excelência é arrumar para frente, adiante. Eu e o Flávio estudamos aí no outro grupo a vida de Paulo. Né? Nossa, tudo que ele tinha de elementos impeditivos, de obstruções, de obstacularização na proposta. E ele marchava. As muralhas eram gigantes. Ele ia lá e conversava com quem queria levá-lo até a morte. E aí ele foi. É uma vida de uma determinação, porque tinha claro o que ele queria. Aí, dia desse, eu estava lendo em algum lugar, e dizia assim, que quando a espiritualidade escolheu, quando Jesus chamou Paulo, que teve aquela situação do encontro lá no caminho, que ele cai, né? Jesus já sabia quem ele era, com tudo que ele tinha no pretérito lá. Jesus já sabia que ele tinha sido um perseguidor de cristãos, coisa e tal. Mas Jesus também sabia da potencialidade dessa pessoa no serviço do bem, da determinação. E escolheu. Então, para a gente que está pensando aqui sobre passado, presente,
A equação é simples. É na linha do amor, da determinação, e aqui dizendo, para nós, não nos permitir. Nós, eu estou falando quem conhece o Evangelho, quem conhece a mensagem do Nazareno, não se permitir se apequenar dentro de um projeto de adoecimento. É desperdiçar uma encarnação. O convite da terapia do amor é se libertar, né? Se libertar com todos esses esforços que aqui trouxe. Foi lindo, até o Flávio lendo aqui no final, é quase que uma poesia, uma terapia, mas é também um convite. Flávio, o que tu achou dessa leitura? Vamos chover no molhado, né? Então, eu gostei do primeiro parágrafo, que já foi, né, objetivo, né? A busca da saúde integral deve constituir um dos objetivos básicos da existência planetária, dentro da proposta relevante da iluminação interior. Primeiro que fica bem claro que a responsabilidade da nossa realidade físico-espiritual ou psíquica é nossa, né? Depende de nós, né? E um instrumento para, vamos dizer assim, melhorarmos começa justamente por a terapia do perdão. E o perdão é um exercício, né, hércules que temos que realizar, porque nós vamos ter que nos desarmar de todos os nossos achos, né, de tudo que a gente anseia, né? Não podemos julgar a quem quer que seja, a não ser, podemos observar, que uma coisa que está no Evangelho que a gente pode observar, se o objetivo for para nós aprender e melhorar o nosso passo, se não condenar o passo alheio, que ainda não chegou, talvez, na lição que a gente já consiga fazer cumprir, né? Então, e lembra que são fatores internos e externos. O interno, aqueles comportamentos que todos temos, né? As ideações, as ideias fixas, porque daí nós vamos vivendo, como foi apresentado pelo Vilmar, né? Ou futuro demais, ou presente demais, ou passado demais, e esses comportamentos exacerbados desalinham o nosso psiquismo e, naturalmente, a repercussão, que é o que é apresentado pela dona Joana, é no corpo físico. Então, vai alterando a funcionalidade ou as funções celulares, que terminam por ir agredindo o organismo, e a gente vê as manifestações de doenças variadas, seja do psiquismo, seja do organismo, que a origem está no próprio indivíduo, está em nós, não é um agente externo. E mesmo essas doenças que vêm e que atacam a comunidade terrena toda, se o indivíduo estiver uma altura, que não é o nosso caso, uma altura comportamental, ele certamente é imune, mas não é o caso da humanidade. Tanto é que vem e varreu por mais de 5 milhões de almas que tiveram que migrar do orbe, né? Justamente porque estavam oferecendo as condições para esse ataque, né? Para essa vigência, para esse domínio. Então, quando ela apresenta que os nossos males se originam do nosso comportamento, né? Então, mais uma vez, ela chove no molhado, dizendo, né? E daí? E é uma terapeuta de excelência, então, se nós pudermos ler e prestar atenção, né? Porque o convite, nas diversas obras que ela nos apresenta, ela sempre faz um chamado por um ângulo diferenciado, né? Aqui nos alerta sobre as toxinas que nós, às vezes, insistimos, né? Porque a gente leva a surra, ou seja, a gente é perseguido, caluniado, né? Nos ofendem em todos os aspectos. Isso não está dizendo que a gente tem que ficar silencioso. Às vezes nós temos que tomar
os devidos encaminhamentos. E para exemplificar isso, eu vou contar uma vez numa atividade de orientação, chegou uma senhora, relatou todo o seu drama, e eu perguntei para ela, a senhora já foi na delegacia da mulher? Porque algumas situações tem que ir na autoridade competente, né? Nós não podemos, as instituições espíritas, que eventualmente algumas nos seus desvios têm uma preocupação além da sua conta, né? Nós não temos poder de polícia, né? E também não podemos enganar a pessoa que ela vai fazer o passo, não, vai ajudar, promover o equilíbrio, mas algumas coisas a pessoa tem que ter uma atitude proativa para se liberar da situação. Isso serve para nós, né? Então, as depressões que a gente vê as pessoas, essa semana recebi um contato, mas não tive contato físico, a pessoa muito confusa, daí estava em meio situação de rua, mas ligou pelo telefone da instituição. E daí vai vendo, mas assim, eu fiz o movimento, mas eu não fui invasivo, né? Porque a pessoa estava se vitimizando, né? Há mais de 50 anos para mais, e ainda, porque a minha mãe faleceu, isso que vai a centro espírita. Ele diz, não, vou a centro espírita. E ele depressivo, né? Angustiado. Mas, claro, o que para nós não aperta o nosso pezinho, às vezes no outro a gente pode achar que está demais. Não, é o modo operacional daquele indivíduo. É isso que nós temos que entender. Às vezes o modo operacional do nosso irmão, do nosso pai, mãe, né, primos, são desfavoráveis a eles. A nós vai depender de como nos relacionemos, que daí ela também faz um convite para a questão da vida familiar, dessa mini-sociedade, na sociedade que nós estamos inseridos. E aqui eu vou partilhar, eu tive uma experiência muito dolorida essa semana, tive que ir para o pronto-socorro e fiquei lá, como todo cidadão, aguardando a sua vez, fui presto atendido, mas observando, porque eu tenho os olhos que às vezes tem que botar uma lente bem escura para não enxergar, que nem de soldador. Porque eu fiz uma análise do ambiente, da porta de entrada, da porta de saída, e está doente. Sabe que o espaço tu vai buscar saúde e está doente? Daí eu fiquei muito aflito, muito angustiado. Daí eu pedi para falar com as chefias, para me entender o processo, para me manifestar. Então, vejamos, identificamos. Claro, educadamente, polidamente. Não adianta a gente surtar, está demorando me atender. As pessoas estão ali fazendo o seu melhor. Eu sempre parto desse princípio, que todos fazemos o melhor dentro do nosso recurso. De entendimento, no caso deles, de operação física, naquele espaço de gestão da saúde. E vou tomar algumas providências no seu tempo devido, mas é para a gente ver que daí eu vi um ambiente de cuidado em que os cuidadores precisam ser cuidados urgentemente. Como sempre, eu vi mais, já temos experiências de ambientes de educação, da gente fazer algumas atividades, vendo que os que cuidam daquele espaço estão precisando de cuidados. E eu sempre falo, então assim eu tenho procurado, por exemplo, às vezes a gente diz, vamos pedir pelas nossas autoridades. Autoridade é todo aquele no desempenho da sua função, seja sala de aula, seja como pai, como mãe, como irmão, como cidadão na nossa. Isso é ser autoridade, né? Que é um outro convite que ela nos faz, lembrando que os nossos clãs, as nossas famílias próximas, sanguíneas, e não o que é favorável para o nosso crescimento. E ela nos alerta ainda em profundidade as questões éticas, que é o que eu identifiquei aqui naquele espaço, né? Porque eu fiquei muito nervoso, daí eu fui administrando, né? Eu digo, já estou sendo investigado o que eu tinha. Nada grave. Daí o Flávio já disse, TEPAC, só vem aqui para observar isso e agora tome providência. Mas ela falou das questões éticas, porque às vezes nós esquecemos de quem somos, né? Da nossa realeza espiritual. Né? Nós somos seres espirituais com uma história,
muito digna, construída por nós, e agora nós estamos nesses tempos da Pátria Brasil, na América Latina, no órgão, convidados a experienciar uma formulação, um comportamento bem diferenciado. E nós que estudamos o Evangelho à luz do Espiritismo, temos essa clareza. Então, o que nós vamos ter que buscar, ela afirma também, que nós vamos ter que buscar essa mudança. Nós notamos a como somos e buscar a mudança da nossa paisagem. Então, se eu julgo muito, tentar silenciar o julgamento, né? Se eu sou, às vezes, explosivo, vamos controlar a nossa manifestação nos relacionamentos, né? Porque às vezes a gente não tem paciência de ficar na fila do caixa. Então, às vezes eu estou em alguns lugares, as pessoas ficam... Eu digo, não se preocupe, porque daí eu pego pesado, né, Vilmar? Digo, olha, eu fiz faculdade de paciência, eu treinei bastante, pode passar na frente. Porque é uma forma de realmente... Como é que eu treino? Deixando alguém passar na minha frente. Desde que eu diga que ela pode passar. Porque às vezes ela está com uma comprinha, um pacotinho, 2. Eu estou com uma cesta maior, não custa. Às vezes a pessoa está aflita, ansiosa, e a gente nem fica assim, né, Vilmar? Aflito, ansioso, porque a gente quer... Esses dias eu falei para um, ele disse, mas eu sou assim. Eu digo, tudo bem. Então, continua. Só que lembremos da reverberação do nosso comportamento no nosso físico, que daí vai atacar as nossas células, que depois a gente não sabe por que tem, infarte, aneurisma e por aí afora, cânceres. Depende do grau, o engendramento do nosso psiquismo, que a gente vai organizando essa enfermidade. E depende como nós nos relacionamos com essa enfermidade, e às vezes a pessoa diz, coitado, coitado, quem diz coitado? Mas a pessoa fica... Uma vez eu fui, vou usar como exemplo, estava com uma dor renal, fui para o hospital. Daí leva o Flávio de carrinho para lá e para cá, cadeira de roda, e eu só... E tinha alguém que falava, tá gostando, né? Tá gostando, né? A primeira palavra que disseram que eu podia voltar no outro momento para continuar os exames, eu digo, estou indo para casa. Já não gostei mais. Porque a gente tem que ser firmes, né? Sem medo. Não fanatizando, né? Mas a Joana propõe e nos informa que a mudança dessa nossa saúde integral, que é a relação do espírito-matéria, é efetivamente realizada por nós. Não tem... Pode tomar drágia, pode fazer injeção, pode tomar passe no centro espírita, pode fazer os atendimentos ofertados na instituição de espiritualidade, que nem sempre é o centro espírita. Às vezes é a unção, é a oração, né? O ponto de fogo nas religiões tradicionais. Né? Mas se o indivíduo não fizer esse caminho de interiorização do seu entendimento e da busca da sua realidade, vai ser difícil. Vai ser difícil porque nós vamos caindo. Um dia eu fui uma vizinha que morava aqui na frente de casa, quase. Estava no hospital, estado terminal. Daí vem o companheiro que ela tinha me pedido para mim ir lá. Daí, como tu não conhece a prática, daí eu achei um livrinho bem pequenininho que tinha por título Jesus, da Mediunidade de Chico. Peguei o livrinho e fui lá no hospital. Daí estava o companheiro, ele esbagalhado, né, Vilmar? Não tem fé e não tem no que segurar, né? E ela bem confiante, preparando ele para a ausência dela. Entendeu? Daí eu digo, eu nem sei o que eu vim fazer. Eu pensei, né? Porque eu também sou... Eu digo, o que eu vim fazer aqui? Essa mulher já está pronta. E ela mais ou menos dizendo, vou tranquilo, terminou meu tempo, muito serena, assim, nada de pânico, que às vezes a pessoa tem pânico e nem está nessa situação, né, por outras situações. Mas, em linhas gerais, é isso. Então, nós temos a Jesus, e como modelo, o Vilmar trouxe também, a entrada triunfal na cidade santa, e ele, sabedor, manteve, né,
Se é nós, já caímos de bêbado, né? Tomando vinho, não sei o quê, porque a gente ia, né, celebrar. Então, às vezes, a gente tem que ter medida, né? Bom senso, né? Não precisamos nos ufanar, às vezes, das nossas conquistas. A gente vai de passinho em passinho, e quando nós darmos conta, já vencemos as tribulações, e grande parte dessa vitória devemos a Jesus, mas sobremaneira a nós pela mudança do nosso estado íntimo. Vilmar. Com essa compreensão e tantas outras que poderiam vir, advir, a você que está nos acompanhando deve estar pensando assim, nossa, esse tema do perdão dá um livro, dá vários livros, dá enciclopédia, a gente que é do tempo da enciclopédia, ou daria muitos e-books, porque são as questões que ainda a gente precisa avançar bastante. O convite de hoje, ele é altamente desafiador, mas ao mesmo tempo elucidativo, porque você não fica olhando para o outro, você não fica projetando a ausência de perdão no outro. Joana nos convida a nós fazermos esse movimento. Quero convidá-los a uma prece, que é a oração do perdão. Seja você quem for, dessa vida ou de outra, que eu magoei a você e você me magoou, que eu feri a você e você me feriu. Eu te peço nesse instante, humildemente, o perdão das minhas faltas, que se estenda sobre cada um daqueles a quem ofendemos, as bênçãos da tua misericórdia, da misericórdia do Mestre Divino, que abranda e aplaca todo qualquer sentimento tóxico, qualquer sentimento que se aproxima do orgulho e do ódio. O perdão é um ato de amor. Suplicamos que este amor, que supera qualquer dor e que supera qualquer outro sentimento adverso, vá na direção daquelas pessoas com quem tivemos afeto ou desafetos nas vidas presentes e pretéritas, e por onde passe possa levar esses lenitivos restauradores a partir do modelo daquele que é o amor feito gente, que se fez gente, o amor que se fez gente. Você, nosso amigo Jesus de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos mantenha envolvido em vibrações de paz e de muito amor, de saúde para a nossa vida física e espiritual. O Senhor permaneça conosco agora e sempre. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, encerramos mais um Leituras Espíritas, convidando a você fazer, né, com a gente, semanalmente, a leitura da obra Liberta-te do Mal, trilogia Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco. Aqui, Centro Espírita Casa da Esperança, Centro Espírita Casa da Redenção, melhor, de Caxias do Sul para o mundo. Ajude-nos a divulgar a mensagem do Cristo através dos nossos vídeos. Acompanhe as programações da nossa casa. Durante toda a semana temos uma série de boas ações, tudo voltado para a formação, né, para a evangelização de nós mesmos, porque afinal é conosco mesmo esse grande salto que a gente precisa dar, estar na direção de nós mesmos. Agradecemos pela preferência, agradecemos por nos acompanhar. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe, reflita junto, que tenha tido o nosso desejo, do meu e do Flávio aqui, que você tenha tido uma boa reflexão e que essa reflexão possa te ajudar. E se é esse o objetivo maior, como a gente faz, né, diz que a gente fala e tem os ouvidos bem pertinho para escutar, é para a gente mesmo também crescer nesse processo. Que vocês tenham uma abençoada semana e estão convidados. Na próxima semana estaremos fazendo mais um Leituras Espíritas desde o Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier de Caxias do Sul. Aqui no Facebook e no Instagram também estamos compartilhando as nossas informações.
Uma excelente semana para você também, Flávio, e na continuidade das atividades. Mas aqui do nosso espaço do Leituras Espíritas, uma excelente semana para os nossos amigos que nos acompanham. Que assim seja. Boa noite.